Assistindo um trechinho da CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, um professor da Universidade de Brasília ontem apresentou uma história muito interessante, né? Ele contou que os povos originários da América não enxergaram, tá, as caravelas aportadas nas suas praias. Segundo ele, né, a dificuldade para que estas pessoas pudessem enxergar as caravelas ali aportadas, paradas diante dos seus olhos, é que não haviam referências cognitivas suficientes no seu contexto de historização, no seu contexto de desenvolvimento, que pudessem dar conta daqueles objetos que estavam parados ali diante dos seus olhos, né? E eles só se surpreenderam quando os homens europeus se mostraram, aportaram nas suas praias ali a partir dos seus botes, dos seus pequenos navios, né, que se depreendiam das caravelas. Cara, no momento em que eu comecei a prestar atenção na fala desse professor e comecei a procurar no Google algumas referências sobre isso, eu comecei a pensar na minha vida, comecei a pensar no nosso contexto enquanto civilização contemporânea, né? Quantas coisas a gente não enxerga que estão diante dos nossos olhos. E provavelmente em razão da falta de referências, né? Eu estava dando uma olhadinha, pessoal, num pequeno artigo do ano de 2018, se eu não me engano. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo identificar. Acho que é Ana Macarini, né? É uma psicopedagoga, ela é mestre em disfunção de leitura e escrita. É muito interessante as coisas que ela traz, que ela fala, né? E ela traz uma referência, ela traz uma fala sobre essa questão dos indígenas, inclusive brasileiros, também não terem enxergado as caravelas de Cabral, né? E aí ela ela desenvolve um pequeno texto, né? E ela diz ali assim, ó: a pessoa vê aquilo que dá conta de ver. Dizem que os indígenas não viram as caravelas portuguesas chegando ao litoral do Brasil. E a Ana fala o seguinte: não, de verdade, viram, mas não enxergaram, posto que sua memória visual não tinha onde buscar referências para assimilar a visão daquelas naves que se aproximavam pelo mar. Olha que coisa curiosa. Dizem que que a Ana fala, né? Dizem que a pessoa traída é sempre a última a saber da traição. De verdade, sabe, mas não quer ver, não quer saber, não quer admitir. Simplesmente porque admitir que sabe implica em tomar atitude a respeito. Seja perdoar e continuar insistindo no sucesso da relação, seja não perdoando e buscando o afastamento. Dizem que os pais não enxergam os defeitos dos seus filhos, e isso eu aqui tomo para mim, né? Realmente a gente não vê. De verdade, enxergam, mas negam, simplesmente porque acreditam que as falhas dos seus filhos têm relação direta com os seus próprios erros como pais. Sentem-se culpados. A capacidade de enxergar é, para o bem e para o mal, completamente particular. Olha que coisa, gente. Putz, isso é um texto de 2018, olha, muita gente pensando a respeito disso. Duas pessoas que olham para a mesma imagem, cena, situação, podem ter interpretações totalmente diversas, antagônicas até. Isso é uma coisa que a gente já falou, inclusive, lá no comecinho do canal, né? Algumas pessoas enxergam a placa de frente e outras pessoas enxergam a placa de costas. Alguém vai ver o símbolo que está representado na placa e o outro vai ver um pedaço de metal preso a uma haste, né? Por isso, perdoemos aqueles que estão cegos ao que nos parece tão natural, porque também nós padecemos desta cegueira circunstancial. E nesse caso também, sempre torcendo para que nós próprios sejamos perdoados, né? Olha que coisa curiosa, né?
Cada um tem uma história de vida, cada um tem um processo de historização, cada um tem um processo de desenvolvimento da sua própria cognição. Aquela pessoa que foi criada do meu lado, meu irmão gêmeo, né? Ele já não está na mesma posição que eu, ele já tem uma percepção de mundo completamente diferente da minha e pode me ajudar a aprofundar e aprimorar a minha visão de mundo, né? Aquela pessoa que mora em outra cidade, aquela pessoa que mora em outro estado, aquela pessoa que mora em outro país, aquela pessoa que divide, às vezes, a sala de trabalho comigo. É muito curioso tudo isso. A importância, né, desse processo, né, dessa relação entre as pessoas e da gente, às vezes, estar um pouquinho atento e perceber, né, e perdoar, muitas vezes, essas pessoas que literalmente não enxergam. Eu lembro muito agora daquela frase do Senhor Jesus na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que fazem, eles não têm noção da dimensão, eles não têm compreensão, né? Eles não têm compreensão da caravela aportada diante dos seus olhos.